Cumprimento a mesa diretora da pessoa do presidente Claudeci Alves Costa, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes dessa Casa de Leis. E ao iniciar o meu pronunciamento, eu quero comentar aqui o requerimento número 79 de minha autoria, que será enviado para o prefeito municipal. A gente está pedindo que ele informe a relação dos aprovados no concurso e aqueles que já tomaram posse. A razão é porque as pessoas que fizeram o concurso estarem parando no jeito da rua, perguntando se já foi todo mundo chamado, se não foi, e eu já não estou aguentando mais esse questionamento que deveria ser feito, na verdade, lá no Executivo. Mas nós somos os defensores do povo de Osório, somos os agentes políticos que intercedem junto ao governo municipal para que ele faça cumprir as leis. Então, esse requerimento que informa essa casa quantos já foram convocados, quem já foi convocado e por área, educação, saúde e assim vai. Queria fazer um comentário também aqui do requerimento 72, que foi feito na reunião passada. O prazo expedimental termina amanhã, mas eu achei interessante que a Prefeitura respondeu todos os meus requerimentos, menos esse, que na minha visão era o mais importante. O que trata do cópia dos contratos firmados por essa municipalidade e a empresa Juliana Aparecida Neto, estabelecida na rua Antônio Pinto Figueiredo, 579. Como eu não posso reiterar, porque está tendo prazo, falta um dia só, é só para dar um lembrete lá na Prefeitura que está faltando esse requerimento. E, presidente, quero fazer um requerimento verbal, porque chegou às nossas mãos aqui nessa Casa de Lei um requerimento que nós fizemos, a resposta ao requerimento que nós fizemos a respeito daquela casa lá na Vila do Asilo, que chama Casa dos Viveiros, que foi alugada para hospedagem de 30 policiais militares. O que me chama a atenção, primeiro, é que o endereço é errado. A casa não é na Vila Barbosa, a casa é lá na Vila do Asilo. Então já começa o erro aí. O que me chamou mais a atenção, presidente, por incrível que pareça, adivinha quem é o contrato de locação é feito no nome de quem? Deveria ser Prefeitura diretamente com o dono do imóvel, que me parece que se chama Igor, que é dono do Baratex, ali, o Baratão. Aí eu até arrepiei. Quem locou o imóvel para a hospedagem dos policiais chama-se Francisco José Rodrigues Pires, o mesmo que será investigado pela CPI. Então, eu acordei essa manhã e fiquei imaginando, todos os pagamentos da Prefeitura, todos os contratos da Prefeitura agora é feito em nome do Francisco José Rodrigues Pires. O cara é poderoso. O contrato é no valor de R$ 7.800, com a locação do dia 12 de fevereiro, me parece, a partir do dia 12 de fevereiro, a partir de 13 de fevereiro até dia 19 de fevereiro. Então, o requerimento verbal, presidente, é pedido cópia do processo 34/2015 de dispensa, que autorizou isso aqui, bem como a cópia completa do contrato e guias de recolhimento de todas as barracas vendidas e ou alugadas para o carnaval, inclusive se essas barracas forem terceirizadas. Nós precisamos dessa casa ter as guias de recolhimento, porque na verdade, na minha visão, não tem contrato. A pessoa vai lá, numa barraca, a Prefeitura emite uma guia, tem que vir no banco e recolher. E pelo andar da carruagem, eu não costumo enganar, não. Eu tenho uma visão meio, você tem um instinto meio felino de detectar coisas erradas. Eu quero ver se existe isso lá. Por quê? Já começamos com uma coisa errada do carnaval. Quem deveria logar esse nome seria a Prefeitura. Aí o dono do imóvel não é o Francisco, e o Francisco é o locador. Então, a grosso modo, subentendo o seguinte, que a Prefeitura fez um contrato com esse Francisco, e esse Francisco alugou o imóvel repassando ele para a Prefeitura.
nós estamos em busca de dados, porque, presidente, eu tenho a ligeira impressão que nós vamos ter mais uma CPI vindo por aí em função desse problema. Bom, como o presidente brincou comigo que são só 15 minutos, mas infelizmente, como lá os meus pronunciamentos não são políticos, eles de certa forma são técnicos, são investigativos, eu preciso de um pouquinho mais de tempo. Quero agora entrar numa seara que está me incomodando já tem bastante tempo, que é o projeto de lei número 6 de 2015, que cria cargo que menciona da outras providências. Para vocês que estão presentes, o que está acontecendo é o seguinte: a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Saúde, está criando um cargo de confiança. Até aí tudo bem, é prerrogativa do prefeito. Eu não discuto a criação do cargo, eu discuto a forma que está sendo criada. Primeiro, o parecer do departamento jurídico dessa casa é pela institucionalidade, mas a decisão da Comissão de Constituição e Justiça é pela legalidade, pela constitucionalidade. Eu abro meu voto aqui, vou votar contra porque eu acho que é inconstitucional. E, inclusive, presidente, quero solicitar que esse meu voto e a minha justificativa seja inserida na ata para constar nos anais da história dessa Câmara Municipal. Pelas razões seguintes: eu entendo que esse cargo de gerente de atenção primária, as atribuições dele são eminentemente burocráticas, de supervisão e fiscalização, não caracterizando o exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento, além de não exigir a configuração do vínculo de confiança entre o servidor que vai ser nomeado, para mim não importa quem seja, e a autoridade nomeando. Esse fato, esses cargos, a Constituição, no seu artigo 37, exige que tenha essas atribuições. Esse é o ponto. O segundo ponto é por ofensa ao princípio de proporcionalidade. O município de Jô Soares informou para essa casa que conta no seu quadro com 50 servidores ocupantes de cargo de confiança de livre nomeação e exoneração. Portanto, esse número é 15% aproximadamente do número dos cargos efetivos concursados, sem contratados. 15% é muito. E traduzindo popularmente, seria muito cacique para pouco índio, ou muito chefe para poucas pessoas. E como se não bastasse, prescreve o inciso 5º da Constituição Federal que os cargos em comissão deverão ser preenchidos por servidores de carreira. Gostaria de registrar, por fim, se existe necessidade de criação do referido cargo, que este seja criado com provimento efetivo, cujo provimento depende de aprovação em concurso público em obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do artigo 37, caput e inciso 2 da Constituição Federal. Bom, essa é a parte legal da coisa. Na minha visão e na visão do departamento jurídico dessa casa, o projeto é inconstitucional. Mas eu tenho certeza que vai ser aprovado aqui. Eu vou ser voto vencido. Mas, se eu fizer o que eu estou pensando, e provavelmente vou fazer, que é questionar na justiça a constitucionalidade da criação desse cargo após o prefeito sancionar, eu duvido que essa lei resista lá na justiça. Ela vai ser derrubada. Agora, cada vereador vota do jeito que ele entende.
cansei de não mexer com política, cansei de ouvir as reuniões lá na Casa da Fazenda, onde estavam os caciques da política de Raul Soares na época, anos 70, por aí. O Sotero ganhava, o doutor Sotero, que Deus o tenha, ganhava a eleição. Eu cansei de ouvir com esses ouvidos aqui, ó. Vamos provar tudo que o doutor Sotero mandava, porque quanto pior, melhor. Como não tinha reeleição, eles imaginavam, se o Sotero fosse mal, eles ganhariam a eleição. Se fosse bem, não ganhariam. Eu cansei de ouvir com esses ouvidos. Vamos aprovar tudo que o Sotero mandar e até ajudar, porque quanto pior é melhor. Mas como eu não sou dessa política, eu sou vereador do povo, Raul Soares, eu não faço esse tipo de política. Eu podia estar aqui comodamente votando a favor, passar batido, mas eu não faço. Então, eu vou esquecer a constitucionalidade, a inconstitucionalidade, e vou dizer o seguinte: como que vai se criar um cargo de comissão? Se a prefeitura não paga ninguém, vai ganhar mais despesa, mais R$3.009 por mês na área de saúde. O hospital só recebe um atraso, os laboratórios só fazem exame de urgência que estão sem receber, as farmácias não participam mais de licitação porque não recebem. Ontem eu tive a triste notícia que um cardiologista, doutor Eurico, pediu demissão do cargo porque tem 4 meses que não recebe. O farmacêutico concursado que tomou posse agora em fevereiro vai pedir para sair, porque tem 60 dias que ele está trabalhando, 70 dias por aí, ele não recebeu os 2 meses de salário até hoje, está atrasado. Tive notícia que a fonoaudióloga também vai pedir demissão porque está com 3 meses de atraso. O doutor Matheus está com 3 ou 4 meses de atraso. O carro tem uma ambulância da prefeitura que eu teria vergonha de ser prefeito de Raul Soares ou secretário de saúde e achar que a ambulância vai rodar. Primeiro, ela está rodando dirigida por uma pessoa que é concursada no serviço de Arás e é motorista da ambulância. Primeiro erro. Segundo, o para-choque traseiro dela está tudo remendado de massa plástica, grosseiramente remendado. O para-choque dianteiro, você não sabe se ele quer que caia para a direita ou caia para a esquerda, porque ele é todo duro. Para-mão amassado. As lentes do faroletes todas quebradas. O hospital Arnaldo Gavazza já comunicou ao hospital de Raul Soares que para não mandar mais aquela ambulância lá, que eles vão receber o doente. Dada a sujeira que está dentro do carro, o doente sai daqui com um tipo de doença, vai chegar lá infeccionado com outra doença. Além do que, o posto de o PSF da Biguíba e do Santana da Tabuleiro está com as obras paralisadas porque as construtoras não recebem. Eles não pagam. E mais, nos postos de saúde não tem remédio. Falta tudo. Posto de saúde de distrito está caindo. Está um absurdo, está vergonha da gente ir lá. E está faltando médico. Aí eles respondem para aqui que a prefeitura tem 21 médicos de reserva. Tem coisa nenhuma, eles não têm nem os titulares. Se o time não tem titular, como é que vai ter reserva? E aí vem criar um cargo gerando mais despesa para a área de saúde? Vai entender isso? Não tem cabimento. E o pior de tudo é que ainda me dispensa o programa Mais Médicos. 90% dos médicos inscritos para 2014 no programa Mais Médicos são brasileiros. E a prefeitura respondeu para essa casa que a Raul Soares não precisa de médico estrangeiro. Só uma parte, só sobre os mais médicos, a resposta para casa foi diferente da resposta do secretário municipal de saúde. Eu até discordo de algumas colocações que o nosso colega vereador José Maria Peixoto disse, mas em relação aos mais médicos eu concordo totalmente, mas o secretário disse que o programa não funciona. Só em Raul Soares, né? Aqui em Raul Soares. Eu ouvi dizer isso aqui, inclusive eu fiz agora um comunicado aos coordenadores do programa, questionando isso, preocupado, porque isso sim, colega vereador, eu acho que representou um prejuízo enorme para o município de Raul Soares. Nós estamos tratando um valor muito maior
do que esse que é despediado para pagar o coordenador dos PSFs. Além desse detalhe que eu quero ressaltar, esse cargo que está sendo criado, ele vai custar os cofres do município, com encargos sociais, beirando 50 mil reais por ano. A média cubana custava para o município R$ 1.400 por mês, vezes 12. Não dava nem 20 mil. Aí tira-se uma média cubana, que só atendia pessoas carentes, de segunda a sexta, de 7 horas da manhã às 4, e cria um cargo de confiança. É um conflito. E, presidente, para encerrar minhas palavras, eu quero deixar aqui, fazer a leitura aqui de uma mensagem do saudoso e grande estadista Nelson Mandela. E depois eu vou explicar por quê. Dizia ele: quando se usa uma tribuna, quando se usa a palavra, surgem sentimentos que se harmonizam. A frase é o seguinte: após atingir o topo de uma alta colina, tudo o que descobrimos é que há muitas outras colinas para escalar. Por que eu coloco essa frase aqui? Porque quando eu subo essa tribuna, achando que será a última vez que eu vou fazer uma denúncia, que será a última vez que eu vou criticar essa administração caótica, eu descubro que tem mais maracutaia. Eu enxergo outras colinas que eu tenho que subir. E, pelo andar da carruagem, senhores vereadores,